A partir daí, o grupo do Generoso Ponce, o grupo do Joaquim Murtinho, o grupo dos Corrêa da Costa e, mais tarde, dos Miller, toma conta da política estadual. É interessante observar que a pesquisa mostra que houve um casamento mesmo, de pessoas, homens e mulheres, do lado do Generoso Ponce, da família Ponce, com os Corrêa da Costa, com os Corrêa da Costa, com os Miller, dos Miller com os Ponce. Houve um entrosamento político interessantíssimo depois da morte do Dr. Paz, que era o único, digamos, adversário até aquele momento. E o mais interessante é que mais tarde foram criados partidos, por exemplo, PSD e UDN, e aqueles grupos que eram casados entre si, um toma conta do PSD, por exemplo, o Miller e os Ponce, e o UDN é tomado, os Corrêa da Costa toma conta. Mas esse grupo tinha um entrosamento na capital muito forte, no interior. Por exemplo, eu sou nascido em Pochorel. A briga política entre PSD e UDN lá era de tiro, morte. Se digladiava. E aqui na capital, os grupos eram entrosados, até familiarmente, porque eram todos casados entre si. E isto aconteceu depois da morte do Dr. Paz. E depois dessa morte, houve mais ou menos um acomodamento na política do Estado, diferente daquele período de 1889 até 1906, na morte de Antônio Paz de Barros ou Dr. Paz. Os políticos da coligação Ponce-Murtinho dividiam-se entre o grupo que apoiava o monopólio da empresa Mate Laranjeira e os que pretendiam lotear as terras ervateiras em glebas de 450 hectares. Em 1916, assume a presidência do estado de Mato Grosso o general Caetano Manuel de Faria Albuquerque, eleito por voto direto. Ao assumir o governo, faz valer a Resolução 725, que autoriza o Executivo Estadual a arrendar mediante concorrência pública as terras de pastagens situadas na região sul. O arrendamento não poderia exceder a 450 léguas quadradas. Concedia ainda o prazo de 2 anos para legalizá-la e a preferência para a aquisição das terras. O fato fez divergências na história da companhia em Mato Grosso. Houve uma cisão interna do Partido Republicano Conservador. A luta armada estava prestes a eclodir quando a Assembleia Legislativa tenta contornar a situação, dando início ao processo de impeachment do governador. Por que esse confronto? Caetano toma algumas medidas administrativas, naquela época tidas como renovadoras, e que não satisfizeram as bases políticas, porque naturalmente ele estava trazendo nova gente para os cargos administrativos e burocráticos do Estado. Por outro lado, a decisão mais importante foi com relação à renovação do contrato com a companhia Mate Laranjeira, a poderosíssima companhia Mate Laranjeira, ao qual o senador era estreitamente ligado. Isso foi realmente fundamental para que houvesse os primeiros confrontos, os primeiros movimentos de separação, enfim. E na medida em que ele é confrontado pelo seu partido, ele passa a receber o apoio do minoritário Partido Republicano Mato-Grossense, comandado pelo coronel Pedro Celestino, que era de oposição e passa a ser de governo. Caetano, vendo que a situação poderia passar para até um choque militar, porque se havia as forças políticas e militares do governo, naquela época, cada coronel, cada comandante desses era também um comandante de uma força, digamos assim, privada, militar, rodeada de elementos poderosos, armados. Ele entra com uma licença na Assembleia Legislativa por 90 dias, para que o vice assumisse e as coisas fossem amainadas.
A oposição não aceita. A oposição quer, pura e simplesmente, a renúncia do presidente. Ele se recusa a isso e, nesse meio tempo, na medida do confronto, a maioria da Assembleia Legislativa resolve transferir a sede do poder para Corumbá. Semanas depois dessa transferência, é proposta o impeachment do governador, do presidente do Estado, era a denominação na época, e ele se recusa a aceitar. Naturalmente, a maioria era contrária, aprova o impeachment e ele entra no Supremo Tribunal Federal com um pedido de habeas corpus para ser mantido. O Supremo Tribunal lhe dá essa garantia e, simultaneamente, a Assembleia nomeia o segundo vice-presidente do Estado. O primeiro vice-presidente havia falecido. Então, naquele momento, o Estado passa a ter 2 governantes. Há um impasse muito grande e, logo em seguida, o presidente Venceslau decreta a intervenção no Estado. E as forças políticas aqui em Mato Grosso começam um processo de dialogar. O interventor nomeado é um homem hábil, é um bacharel em Direito e começa a ser intermediário. A tal ponto que chegamos em outubro e essas forças, exatamente no dia 11, as forças do senador Azeredo e as forças representantes do coronel Pero Celestino se reúnem e chegam a um consenso de que todos renunciariam e apoiariam para presidente do Estado, no período que iria de 18 a 22, aquela pessoa que era tida como a mais proeminente na época no Estado. É nomeado como interventor Dom Aquino Correia. A Assembleia Legislativa aprova o projeto de lei de iniciativa do presidente instituindo o brasão das armas e o hino de Mato Grosso, letra de Dom Aquino e música de Emílio Reiné. O povoado do Rio Vermelho recebe o nome de Rondonópolis em homenagem ao grande mato-grossense Cândido Mariano da Silva Rondon, em virtude do projeto de lei apresentado à Assembleia Legislativa pelo Major Otávio Pitaluga, então deputado estadual. Dom Aquino sofreu oposições sérias, algumas relacionadas a questões políticas, algumas relacionadas até à sua atitude enquanto clérigo, quando, por exemplo, ao comemorar o bicentenário de Cuiabá, segundo os opositores da época, Dom Aquino havia feito gastos vultosos, digamos assim, do recurso do Tesouro Estadual para essas comemorações. Isso foi tema, por exemplo, de falas não apenas na Assembleia Legislativa do Estado, mas também de falas na Câmara Federal no Rio de Janeiro, aonde os seus opositores o acusavam de, ao invés de estar utilizando esses recursos para investimentos, digamos assim, no Estado, estava investindo, digamos assim, numa celebração que, segundo eles, poderia ter sido mais parcimoniosa, mais modesta e que não incorresse em gastos tão elevados. Surge em Cuiabá a epidemia gripe espanhola, que exigiu do governo grande esforço. Dom Aquino transformou sua residência e o Seminário da Conceição em hospital para atender os doentes. O paulista Washington Luiz foi o último presidente café com leite. Ao término de seu mandato, rompeu com os mineiros e indicou a candidato o paulista Júlio Prestes, que venceu as eleições na base da fraude, mas não tomou posse. Relembrando o passado, no período de 1894 a 1930, a política era decidida pelos fazendeiros, mais conhecidos como coronéis, os barões do café de São Paulo e os pecuaristas de Minas Gerais. Era a política do café com leite entre mineiros e paulistas, revezando-se no poder. Durante 36 anos, eles ditaram as regras e elegeram os presidentes do Brasil. A crise econômica mundial de 1929 já havia abalado a economia brasileira. O preço do café despencou e, com ele, os barões do café. Mato Grosso, entre 1889 e 1930, teve nada mais, nada menos que 27 governadores, o que dava uma média de permanência no cargo do executivo de 14 meses. Houve casos de governadores que não ficaram 3 meses à frente do executivo. Mato Grosso teve
aproximadamente 17 partidos políticos, e isto se as pesquisas futuras não apontarem eventualmente a existência de outras agremiações políticas. De toda forma, é um número bastante expressivo de partidos políticos. Agora, um dado que é importante nós destacarmos é que o fato de, a despeito de se ter um número grande de partidos políticos, isto não significava necessariamente uma participação política efetiva da população de uma maneira geral. Por que eu estou dizendo isso? Porque, em boa medida, os partidos que surgiam e que surgiram durante a Primeira República, em aproximadamente 4 décadas em Mato Grosso, eles, digamos, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista programático, não apresentavam uma clareza, não apresentavam uma definição bem pautada dos seus projetos, dos seus objetivos e das ideias que, evidentemente, esses partidos defendiam. Nós podemos falar categoricamente que, sob o aspecto eleitoral, praticamente todas as eleições elas eram fraudadas. Atas eram falsificadas, mortos votavam, ou seja, criou-se um sistema, não é? E uma máquina de burla do voto que fazia com que a participação dos eleitores ficasse bastante restrita. Ao assumir o governo, Vargas dissolveu o Congresso Nacional, as Assembleias Nacionais, as estaduais e as câmaras municipais, até que fosse convocada uma nova Assembleia Constituinte. O Estado de São Paulo, porém, não se conformou com esse estado de coisas. O general Bertoldo Klinger, comandante da guarnição federal sediada em Campo Grande, Mato Grosso, e chefe da Revolução Constitucionalista, associados a lideranças políticas, nomeiam o médico Vespasiano Barbosa Martins para governar o então criado Estado de Maracaju. Mato Grosso fica então com 2 governantes, o interventor Leônidas de Matos, no norte, e Vespasiano Martins, governando o sul. 4 meses depois, o governo central derrota o movimento constitucionalista e as lideranças separatistas se asilaram no Paraguai, inclusive Vespasiano Barbosa Martins. Mato Grosso volta a ser unificado. Somente em 1934, as eleições para a Câmara dos Deputados e da Assembleia Constituinte foram realizadas, havendo concorrido os partidos Partido Evolucionista de Mato Grosso, Partido Liberal Mato Grossense e Liga Eleitoral Católica. Os eleitos, então 25 deputados, que em sessão extraordinária elegeram o Dr. Mário Correia da Costa, governador do estado de Mato Grosso. Neste período, a Assembleia Legislativa Constituinte passou por várias modificações das organizações de poderes e atribuições. Foi o primeiro regimento interno da Casa, composto de 12 capítulos e inúmeros parágrafos. Mário Correia da Costa vai à Assembleia, lê a sua mensagem anual. Ele comete um erro gravíssimo ao atacar duramente a coluna Prestes. A coluna Prestes passou por Mato Grosso quando Mário Correia era governador, há 10 anos antes. E o Mário Correia ataca uma das figuras mais iminentes da coluna Prestes, que era Siqueira Campos. Dias depois da leitura dessa mensagem, o deputado agrícola Paz de Barros, que apoiava o governador, vai à tribuna da Assembleia e faz uma dura crítica ao governador e defendendo a figura de Siqueira Campos. Vale dizer que Mário compunha uma chapa do qual fazia parte também o senador João Vilas Boas e o senador Vespasiano Barbosa Martins. Eles ganharam longamente porque elegeram o governador e elegeram os 2 senadores. Logo em seguida, por esses descontentamentos, o Vilas Boas e Vespasiano Barbosa Martins começam a fazer oposição ao governador. Vale dizer que o Dr. Mário era um homem inteligente, muito determinado e com um viés autoritário, como muitos que o conheceram dão testemunho. Rompe com o Partido Liberal e organiza o Partido Republicano Mato Grossense. Mário Correia vai ao Rio de Janeiro por assuntos particulares. Quando ele retorna a Cuiabá, a situação já estava realmente insustentável. E, nesse momento, a aliança mato-grossense
começa a fazer sérias denúncias contra o governo, acusações gravíssimas, e quando eles constituem esse movimento, e foi constituído no Rio de Janeiro, e aí nós temos a união, pela primeira e única vez em quase 50 anos, de Filinto Miller e João Vilas-Boas, ambos estão unidos contra Mário Corrêa da Costa. O governador se desespera e é marcante, e ele publica um editorial chamado Ignóbeis, e faz um duríssimo ataque a João Vilas-Boas e a Filinto Miller. Simultaneamente, ele manda um telegrama ao presidente Getúlio Vargas, acusando frontalmente um dos seus principais auxiliares, que era o chefe de polícia no Rio de Janeiro, Filinto Miller, de estar articulando a sua derrubada. Nesse momento, o Estevão Corrêa é o presidente da Assembleia Legislativa e convoca uma reunião para daí a 3 dias, no qual seria apresentado o pedido de impeachment do governador. Só que no dia 22 de dezembro, estão hospedados aqui em Cuiabá, exatamente na rua Pedro Celestino, os senadores João Vilas-Boas e Vespasiano Barbosa Martins. Os senadores estavam se preparando para dormir, quando, aí pelas 9h30 da noite, um grupo de pistoleiros aparecem na casa, começam a atirar nos que estavam dentro daquela casa. O senador Vilas-Boas lia na sala, estava meio escuro, continuaram atirando e ele não foi atingido. Nesse momento, sai de dentro, ainda de pijama, de dentro do quarto, o senador Vespasiano Barbosa Martins já sai atirando, fere 2 dos atiradores, 2 dos pistoleiros, e nesse momento a cidade já estava inundada de boatos, porque a oposição dizia que matar o atentado feito aos 2 senadores, matando-os, seria o primeiro para matar os deputados de oposição. A oposição consegue convencer os deputados da Aliança Mato Grossense a promover o impeachment do governador. E, para melhor segurança, os legislativos se asilaram no 16º Batalhão de Caçadores, tendo a proteção do Exército. Em 1937, a sede da Assembleia Legislativa muda-se para a Avenida Getúlio Vargas em amplas instalações, permanecendo por 25 anos nesse local. No dia 13 de setembro, elege o deputado estadual Júlio Miller para interventor do estado de Mato Grosso. Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. Acusando os comunistas de querer tomar o poder, o presidente, com apoio das Forças Armadas e do Congresso, promove um golpe de Estado, outorgando uma nova Constituinte. A nação foi informada pelo rádio de que o governo implantaria um regime forte de paz, justiça e trabalho. As eleições foram suspensas, o Congresso foi fechado, aboliu-se a autonomia dos estados e municípios, fechou os partidos e fortaleceu o poder executivo. O Estado Novo compreendeu o governo ditatorial de Getúlio Vargas. Com a entrada em vigor da nova Constituinte Federal, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso também foi dissolvida, com a cassação automática dos mandatos de 26 deputados estaduais que vigoraram até junho de 1939. Júlio Struben Miller governou Mato Grosso no período de 1937 a 1945. Considero este governador aquele dos mais importantes que por aqui passou no século XX, principalmente para Cuiabá. Lutou pela urbanização da cidade
e implementou uma série de transformações dentro da cidade e no estado de Mato Grosso e fez com que a capital de Mato Grosso, Cuiabá, se preparasse para todo o século XX como a capital, a eterna capital deste nosso estado. Construiu o Grande Hotel, o Cine Teatro Cuiabá, a residência dos governadores, a ponte ligando Cuiabá a Várzea Grande, uma reivindicação bastante antiga e importante para ligar esses dois espaços que até então ficavam como se fossem separados. Trabalhou em prol da rodovia ligando Cuiabá a Campo Grande para melhorá-la. Tinha uma preocupação grande com a saúde. Construiu um hospital e que levava inclusive o seu nome, Hospital Abrigo Júlio Miller, e hoje tem inclusive o seu nome no Hospital Escola da Universidade Federal de Mato Grosso, um dos hospitais dos mais importantes deste nosso estado. Dentre as construções na época do governo Júlio Miller, o prédio da administração geral do governo do estado de Mato Grosso, que depois se transformou no Tesouro do Estado e hoje é o Arquivo Público do estado de Mato Grosso. De modo que ele tinha uma visão que atravessou todo o século XX, tanto em termos de construção, quanto em termos humanos, quanto em termos políticos. No governo de Júlio Miller, Cuiabá recebeu a visita do presidente Getúlio Vargas. Essa visita do presidente Getúlio Vargas a Cuiabá, o motivo maior era a inauguração do 16º Batalhão de Caçadores. Então, Júlio Miller precisa ser lembrado como aquele que deu a força para Cuiabá se manter como a eterna capital do estado de Mato Grosso. Em 1945, a pressão da oposição é forte e Vargas cede. Os presos políticos são anistiados. O líder comunista Luiz Carlos Prestes é um deles. No dia 29 de outubro, tropas do Exército comandadas pelo ex-ministro da Guerra, Góes Monteiro, cercam o Palácio do Catete e Vargas é obrigado a renunciar. E atenção, atenção, ouvintes. Renunciou o presidente Getúlio Vargas. Nova eleição é realizada com o tema A Volta da Democracia. O eleito é o mato-grossense cuiabano Marechal Eurico Gaspar Dutra. As eleições para Constituinte Estadual e Governo foram marcadas para janeiro de 1947, concorrendo os partidos UDN, PSD, PTB, PR e PCB. Foram eleitos para governador Dr. Arnaldo Estevão de Figueiredo e o general Filinto Miller para senador, com a união dos partidos PSD e PTB. No início do pluripartidarismo, revelou a subdivisão para os dois maiores partidos no estado, PSD e UDN, e o fiel da balança, o PTB. A partir de 1945 até 1964, as eleições passam a ser diretas. Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. Em 1950, Getúlio Vargas disputa as eleições para presidente. O rádio é o grande campo de batalha. Getúlio ganha as eleições e retorna ao Palácio do Catete, agora pelo voto direto. Em Mato Grosso, a Assembleia Legislativa vota a prorrogação dos mandatos dos constituintes até julho do corrente ano. Em 50, a candidatura de Fernando Corrêa da Costa, ela criou algumas situações inusitadas. Nós tínhamos a volta do velho caudilho, a volta de Getúlio Vargas, né, tentando voltar ao poder nos braços do povo. E nós tínhamos aqui em Mato Grosso uma situação onde Filinto Miller, ou seja, o braço direito da polícia de Vargas, era um candidato pelo PSD, e nós tínhamos a candidatura do Fernando Corrêa da Costa pela UDN. E era de se imaginar que Vargas apoiaria Filinto Miller. Afinal de contas, Filinto foi o grande homem do seu governo, né? Isso não aconteceu. Então, há explicações várias para isso, né? Por que Vargas não apoiou de forma decisiva, incisiva,
Filinto Miller, né, garantindo-lhe a vitória em 50. Avaliando esse contexto todo do Getúlio em relação a Filinto, é bom lembrar que ele tinha informado a Júlio Miller, que era irmão do Filinto, que iria apoiá-lo. Falou, olha, avise o Filinto que eu vou lá, vou subir no palanque lá em Campo Grande e vou anunciar apoio ao Filinto. Ou seja, seria um apoio decisivo. O que aconteceu é que chegou no palanque, Getúlio anunciou que deixaria nas mãos do povo, ou seja, o povo decidiria em quem iria votar. Ou seja, lavou literalmente as mãos e deixou realmente nas mãos do povo a decisão daquele pleito. Agora, tem outras questões também que envolvem isso, né? A gente tem que perceber, lembrar que em 1930, quando o Getúlio dá o golpe e assume o poder, né, Pedro Celestino era pai, né, de Fernando Corrêa da Costa, foi governador 2 vezes, foi um dos votos, apoiou Getúlio Vargas. Então, se for contextualizar, nós vamos perceber que, na verdade, há outros ingredientes aí, né? Então, mesmo sendo da UDN, opositora do Getúlio, do getulismo, mas, na verdade, havia laços de amizade, havia laços de respeito mútuo entre Fernando Corrêa da Costa e Getúlio Vargas, que explicaria por que ele não subiu, não apoiou decisivamente Filinto Miller. Eleito a governador, o Dr. Fernando Corrêa da Costa. Em 1953, Getúlio Vargas enfrenta grandes conflitos com as empresas multinacionais e a aproximação com os trabalhadores é crescente. João Goulart, expoente do Partido Trabalhista Brasileiro, assume o Ministério do Trabalho e dá um aumento de 100% para o salário mínimo. Isso cria um descontentamento entre os setores empresariais. A pressão é grande. Getúlio exonera João Goulart, que é sua cria política mais empolgante. Em 1954, o Congresso entra com um pedido de impeachment, mas Getúlio tem o apoio da maioria dos parlamentares. A imprensa conservadora aperta a campanha contra o governo. Getúlio não cede, até que chega um momento terrível com o atentado a tiros contra Carlos Lacerda, vitimando o major Rubens Florentino. O governo Vargas não resiste. Amigo ouvintes, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. E atenção! Acaba de suicidar-se em seus aposentos no Palácio do Catete o presidente Getúlio Vargas.